amigos e amigas, nem sempre é fácil fazer algumas missões, como hoje, que nós viemos celebrar a memória, a luta, a rebeldia, a fé e a utopia, trazida por esse querido irmão que nos deixou agora, no dia 2 de janeiro de 2021, Padre Chicão. Vou falar desses aspectos da biografia do nosso querido Padre Chicão. Também vou falar um pouco da sua teologia como padre, da sua sociologia também, a sociologia do Padre Chicão, a teologia do Padre Chicão, de tudo o quanto temos de falar e também de encarnar dessa figura tão importante para a vida, não só aqui, onde eu falo da Zona Leste de São Paulo, mas e do Ermelino, onde ele morou 38 anos, na Zona Leste, 42 anos morando aqui. Nós estamos falando de uma pessoa essencial, seminal para o Brasil, para a nossa América Latina, para o mundo, para a igreja no contexto eclesial, mas também no contexto político. Padre Chicão é a necessária encarnação que nós precisamos fazer nos nossos gestos. E vamos lembrar, vamos celebrá-lo aqui, justamente porque, celebrando o Padre Chicão, celebramos a presença de Deus perto de nós. Celebramos a figura e os gestos de Jesus, os gestos jesuânicos que nos aproximam cada vez mais do bem comum, das causas que modificam a nossa vida e a dos outros. Por isso, eu pensei nesse chamado, Padre Chicão, fé, rebeldia e utopia. Viemos celebrá-lo, a sua transvivenciação, como nos diz o Frei Beto, para dizermos obrigado, Padre Chicão. E eu divido, então, portanto, essas três falas, que eu vou fazer aqui, em três dimensões. A primeira do Chicão, a sua fé em Jesus, a sua fé em Jesus Cristo, sua teologia e sua eclesiologia. Eclesiologia é uma palavra meio longa, alguns não conhecem. A eclesiologia é o modo de ser igreja, sua forma de construir a eclésia, a igreja. O segundo aspecto que eu quero falar sobre o Padre Chicão é a sua rebeldia. E por isso falar dessa memória da democracia, da nossa memória democrática no corpo e na alma de um povo por meio do Padre Chicão. Isso é fundamental. E o terceiro, sua utopia, suas lutas e a capacidade que o Chicão teve de trazer o reino dos céus para perto da gente, para bem perto do nosso povo. Esse é o Padre Chicão, então, que se alguém não conhece. O Padre Chicão recebeu essa revista nos seus 30 anos de trabalho, foi feito pela sua comunidade, a paróquia São Francisco de Assis. E tem muita coisa aqui ser dita. E no começo, na primeira página dessa bela revista elaborada pelos seus paroquianos, tem um texto, 2 páginas aqui, 3 páginas, que o Chicão fala sobre sua fé, sobre sua história. O Chicão veio lá de São Carlos, o Chicão tem uma vida lá que em 8 de julho de 78 ele é ordenado padre, mas querendo conhecer Dom Paulo e sabendo os trabalhos de Dom Paulo Evaristo Arnes, ele vem para São Paulo trabalhar com Dom Paulo, é apresentado a Dom Angélico e aqui começa o seu serviço na Zona Leste. E o nosso querido Padre Chicão, ele fala uma coisa muito importante aqui no seu texto, que é o seguinte: o traço mais importante de Jesus, por isso vamos falar desse primeiro aspecto, da sua primeira dimensão, que é a fé do Padre Chicão, o traço mais importante de Jesus é sua acolhida aos pobres. Identifica-se como defensor dos últimos. Na perspectiva de sua peculiar atuação, sinaliza que o caminho que leva a Deus não passa necessariamente pela religião, pelo culto ou pela confissão de fé, mas sim pela compaixão com os irmãos pequenos. Trata-se de grande revolução religiosa provocada por Jesus, que abre uma via nova de acesso a Deus, que passa pela acolhida e compromisso com os outros necessitados, sobretudo os mais pobres. Eu escolhi esse aspecto que o Chicão fala sobre isso, porque eu tive uma experiência no velório dele lá na paróquia, agora nessa sexta-feira,
de uma mulher que falava que nunca tinha comungado por conta do seu divórcio, e com o padre Ticão, ele falou que ela saberia o momento que ela poderia tranquilamente se aproximar de Deus e comungar. E ela tinha uma gratidão imensa e falava isso ali no momento do velório. O padre Ticão me aproximou daquilo que falavam que eu deveria ficar distante, pela regra, pela lei. E o Ticão é isso. Ele traz muito dessa teologia que ele cita aqui no texto dele, de Yves Congar, o teólogo, bispo, cardeal da igreja francês, que falava sobre 4 grandes eixos da fé em Jesus Cristo. A primazia da caridade pastoral, manter-se em comunhão com o todo, nunca se deve perder o contato vivente com todo o corpo da igreja, paciência e respeito para com os prazos da igreja, apostar na reforma como retorno aos princípios da tradição, às fontes, à Bíblia e a Jesus. Como diz o padre Paulo Bezerra, um grande amigo dele e companheiro aqui na revista, o padre Ticão é um padre do Concílio Vaticano II. É um padre que traz a igreja, povo de Deus em movimento, para a prática pastoral. E ele coloca muitas coisas aqui, trazendo o espírito também de Dom Angélico no seu discurso. Ele coloca, né, que a paróquia é convocada a ser rede de comunidades, a comunidade deve ter possibilidade de participação efetiva da Eucaristia do povo, isso que a senhora falava lá no velório do Ticão. Estudar com atenção a prática de Jesus, ou seja, uma catequese, uma teologia focada em Jesus e em seus gestos. A comunhão e a participação são realidades preciosas, devendo ser respeitadas a todos os níveis da igreja. O jurídico deve estar a serviço da comunhão, não o contrário. Urgentes questões referentes à ética, ao matrimônio, à sexualidade, à natalidade, às segundas núpcias e recepção da Eucaristia precisam de tratamento pastoral teológico, sociológico, psicológico efetivo, né? Ticão sempre foi um padre do Concílio Vaticano II, um padre que se abriu aos desafios da sociedade contemporânea para construir uma igreja plural, uma igreja ecumênica. E esse traço do Ticão, dessa dimensão também ecumênica, é fundamental. Não é à toa que temos muitos momentos no velório do Ticão ali que eu percebi a presença de irmãos de outras correspondências religiosas, de outras confissões religiosas, desculpe. Eu via o Ticão ali sendo saudado pelas comunidades de matriz africana da região. Eu vi ali irmãos evangélicos que há anos tinham uma amizade e um trabalho conjunto com o Ticão. Eu vi ali um sheik indo cumprimentá-lo. Nós vimos, então, uma igreja plural, atravessada pelo instinto ecumênico, pela ação ecumênica. E esse Ticão, ele trouxe isso muito presente na sua história. Tanto é presente isso que o Ticão, ele é um homem das mil panfletagens. Nós falávamos isso nesses dias. Você conseguia já receber folheto do Ticão em papel azul, em papel amarelo, em papel verde, em papel vermelho. Ele sempre fazia papéis muito chamativos desde os anos 80, né? Ele falava junto com Plínio de Arruda Sampaio, um grande político cristão falecido, que o mimeógrafo é a semente da revolução. Do mimeógrafo ele consegue jogar papéis para o povo ler, se informar, numa época que nós não tínhamos as redes como nós temos agora. O Ticão, então, ele é essa grande figura cativadora, animadora de um povo, né? Um mobilizador nato do povo. E ele se fez, ao lado dos pobres, aí está a sua teologia, dos mais frágeis, e por isso se fez forte. Estando com os frágeis, ele se fez forte. E ele não se fez forte a partir do poder, mas sim pela opção pelos pobres, que se dá no encontro com a vida de uma maneira simples, despojada. Você vê o Ticão, você vê um homem despojado, um homem de uma experiência de Pentecostes na periferia. O nosso querido irmão falecido também, já aqui da Zona Leste, o Strabelli, falava isso.
Brindo a inconformidade do Ticão, uma inconformidade avessa, uma valentia teimosa, uma visão horizontina, e peço ao Pai, no silêncio da minha prece, que multiplique seus anos e, quando fornecerem seus dias, conceda ao povo de Ermelino Matarazzo um pastor de seu calibre. Né? Ticão, ele é um homem que foi sempre, como diz a música do Milton Nascimento, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. É fundamental essa teologia do Ticão. Estar com o povo, ouvir o povo e construir o cuidado, a acolhida, a dimensão humanizadora, né, sagrada da humanidade. Num tempo tão desumano, Ticão era demasiadamente humano, porque se fez demasiadamente servidor de um povo e companheiro de um povo. O Ticão, então, tem muitos registros aqui nesse texto dele, que a gente vê dessa revista, mas esse aspecto da sua fé em Jesus Cristo é fundamental, que move a sua luta. Um segundo lugar é a sua rebeldia. Para nos pensarmos um pouco disso, eu gostaria até de mostrar um vídeo do Ticão, né, que ele fez entrevista para o Humberto Dantas, que é um sociólogo, um politólogo muito conhecido, e vale a pena ouvirmos o Ticão. Vamos juntos ouvi-lo. Olha, nesses 40 anos, lá nós buscamos ter assim uma prática holística global da realidade da Zona Leste, né? Então, por exemplo, na moradia, 35 mil famílias já estão morando e mais 4.300 que vão começar a morar, né? Dá quase 40 mil moradias. Para dizer que foi mais de 1.000 moradias por ano, quer dizer, não é um problema que falta solução, né? Tem terra, tem recurso, falta também por parte da população uma organização para estar pressionando, mas sai moradia, né? Nós temos lá um trabalho belíssimo, começou como um trabalho voluntário com pessoas com deficiência. Nós vamos inaugurar agora, Humberto, a 8ª casa, 8º centro. São mais de 750 pessoas com deficiência que diariamente saem da sua casa, porque um deficiente que é cadeirante e a sua cadeira ainda é manual, é cruel nessa cidade, né? É cruel. Então, nós temos lá o movimento da cadeira motorizada, né? Nós estamos agora fazendo uma luta nessa questão dos deficientes, de ter um centro de reabilitação. Muitos vêm na Zona Sul para fazer uma reabilitação, né? Enfim, essa parte das pessoas com deficiência é um trabalho muito belo, avançou bastante, né? Mas precisa e pode avançar mais. Claro que nesses 40 anos, Humberto, a gente conseguiu dar passos, né? Democratizando, uma maior participação. Depois nós temos um trabalho com as pessoas idosas, né? Que é aquele trabalho que eu fui visitar naquela época. Exato. Esse centro Teresa Bugolin que você esteve, e a partir dessa experiência, hoje na Zona Leste tem uns 40 grupos de pessoas idosas que se reúnem, não é isso? Começa de manhã com café da manhã, atualiza as fofocas das novelas, né? A gente brinca lá, né? E depois tem uma atividade de saúde, ginástica, depois tem o almoço, depois tem jogos de mesa, quer dizer, a população da cidade de São Paulo idosa, ela vem crescendo. Muito bem. É bom, gostoso ouvir o Padre Ticão, porque ele justamente traz essa propositividade na sua fala, na sua dimensão do que pensa. E veja o que ele fala, né, para nós pegarmos essa dimensão do Ticão, da sua rebeldia. A experiência de democracia que o Ticão faz, e o Ticão é padre, é mais velho o seu tempo de padre do que da nossa democracia. O Ticão viveu a ditadura, Ticão foi preso numa ocupação, foi salvo, foi retirado por Dom Paulo, por Dom Angélico, que foi retirá-lo pessoalmente de lá da prisão. O Ticão, ele tem uma experiência de que sua narrativa, o seu corpo, a sua teologia, o seu aspecto de sua alma, ela se gruda à experiência de construção de uma democracia. E essa experiência de construção de democracia
faz construir uma democracia no território uma experiência única. Veja quando ele fala, a nossa experiência de atendimento aos idosos começou a se espalhar pela Zona Leste, que são os centros de acolhida aos idosos. Quando ele fala isso, exatamente que ele fala, as pessoas vão lá para conversar, para brincar, para fofocar, para fazer conversas, vão conviver. Um aspecto fundamental que o Ticão nos dá, sociologicamente falando, é de uma experiência de uma democracia do cuidado, uma democracia da proximidade, onde o bem comum é para todos. É muito rico ouvir isso de uma figura como o Ticão, quando nós temos uma política totalmente voltada para a privatização, para a individualização. Então, esse aspecto é fundamental de sua fala. E aí eu queria colocar mais uma outra fala do Ticão, essa de uma outra entrevista que ele dá, né? E ele falando sobre a política, ele fala, né, de uma visão holística da política, e aí ele fala sobre essa integração da política e das pautas políticas. Tem uma transversalidade nas 7 subprefeituras aqui do fundo da Zona Leste, né? A área da moradia tem 32 anos de luta e conseguimos 35 mil moradias, agora estamos com 4.200 famílias com a terra, vão começar os mutirões, e depois tem um trabalho com deficientes, 700 pessoas com deficiência. Então, esses trabalhos, eles estão aqui em São Miguel, Itaim, Ermelino, né? E a luta da universidade vai ser em Itaquera, né? Então, tem, assim, em todos os bairros, é uma autoajuda coletiva, né? Através dos fóruns, que um grupo vai apoiando o outro. Tem 3 comunidades que tiveram um avanço significativo por conta da articulação da comunidade local. O Jardim La Pena, União de Vila Nova e o Jardim Queraluques. Eles tiveram, assim, em 2 décadas... Aqui, o La Pena foi uma década, conquistas fantásticas por causa do fator articulação, soma das forças locais, né, do poder local. Realmente houve um empoderamento aqui das lideranças, né? Eu sempre digo, o pessoal às vezes me convida para ir em algum local, eu coloco assim, qual que é a disposição dessa comunidade criar um processo? Porque às vezes aparece o problema... Aí todo mundo corre atrás do problema, acabou o problema. Aqui não, aqui tinha um processo muito dinâmico no Jardim La Pena. Muito bem. Importante ouvir o Ticão, muito importante. Afinal, essa experiência que ele fala, que ele nos relata, é uma experiência da democracia. Não é inovador hoje nós falarmos que a democracia se faz organizando o povo. Isso é uma experiência do nosso povo, dessas lideranças que surgiram nos anos 70, anos 80, para reivindicar, no lugar da ditadura, uma democracia, uma sociedade justa, pão para todos. E o Ticão, ele traz essa experiência de ser um animador, um articulador, um exímio negociador com os poderes públicos, de que tinha povo organizado e demanda efetiva para esse povo conquistar. Por isso que ele é tão pragmático. E é bonito que ele fala, é necessário que a gente esteja disposto a iniciar processos. Num Brasil como esse hoje, é muito necessário que a gente saiba que nós estamos necessitados de processos sendo abertos com a vida do povo mais simples. Eu disse em alguns momentos aqui no nosso encontro que nós vivemos uma primavera de movimentos, quilombos periféricos, movimentos feministas, movimentos antirracistas, mas, sobretudo, a gente precisa conectar essas narrativas ao dia a dia do povo, a conversa com o povo, a mulher e ao homem da comunidade evangélica, comunidade católica, conversar com esse povo, cativá-los, que há uma esperança de articulação entre a vida e a mudança que pode acontecer no seu bairro. Por isso que o Ticão insiste em articuladores comunitários, em gente das periferias, em gente que faz acontecer nos seus territórios a transformação. Isso é riquíssimo, porque é um aspecto fundamental para nós pensarmos a esperança. A rebeldia do Padre Ticão é isso.
Porque para nos orientarmos no espaço, é preciso ter esquinas, torres, montes, estrelas. É preciso ter Padre Ticão, a sua referência, o seu olhar político. Para nos orientarmos no tempo, precisamos de costumes e acontecimentos. E é isso que é importante a gente dizer, que essas duas orientações a gente percebe com figuras como o Ticão, que tiveram a capacidade de colocar isso, imprimir na vida das pessoas a dignidade. Estou pegando aqui uma poesia de um querido irmão, o nosso querido Tiaraju Pablo, um professor daqui da Unifesp Zona Leste, essa universidade que o Ticão tanto lutou para que tivéssemos aqui, e eu quero lê-la com vocês. Ali, o barro se fez homem, nasceu o Padre Ticão. Incansável, foi profeta em uma zona leste de ruas de terra, sem água encanada, sem asfalto e sem hospital. Agigantou-se nas pelejas. Foi linha de frente nas batalhas. Conduziu sua gente na luta e na consciência. Abrigou os pobres na verdadeira casa, a casa do povo, a igreja, onde realizou o bom combate. Foi síntese do que chamamos lutador do povo. Foi essência do movimento popular. Foi o povo em movimento. Obrigado, Ticão, por lutar pela minha região e por fazer a minha infância de moleque pobre um pouco mais digna. Obrigado por lutar pela Unifesp Zona Leste, onde hoje leciono. Obrigado por ter sido meu amigo e ter me recebido todas as vezes necessárias. Obrigado, Ticão, por ter sido amigo de minha mãe. Onde houver luta, haverá Padre Ticão. Essa experiência política que nós temos do Padre Ticão é a sua rebeldia, a sua forma de imprimir na vida a coletividade. É uma experiência de 42 anos com o povo. Por isso que o Ticão foi cedo demais. A gente precisava muito de sua utopia e de sua rebeldia por mais tempos, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas no terceira dimensão que eu quero mostrar para vocês do Ticão é a utopia. O que ele fez no concreto dessas realizações aí, mais de 40 mil pessoas com moradia popular, mais de centenas de idosos com centros de acolhida, juventude com centro cultural, espaços de esporte, escolas técnicas, inclusive uma experiência emocionante do Ticão, que Dom Manuel lembrava no sábado em sua homilia, na sexta-feira em sua homilia, em homenagem ao Padre Ticão. Ele lembrava da luta do Ticão para que não houvesse um presídio ali na região de São Miguel Hermelino, mas houvesse uma escola técnica. Isso é rebeldia, isso é a capacidade de construir utopia. O Ticão tem práticas lindas. As Semanas das Juventudes, essa que eu vivi muitos últimos anos dela. Semana da Juventude era uma experiência de uma semana que os jovens da região se reuniam. Nós fomos muitas vezes lá. Debates sobre gênero, sobre racismo, sobre democracia, sobre movimentos populares, sobre campanha da fraternidade, sobre santidade, sobre luta popular, uma escola para juventudes e rebeldia das juventudes. E eu sempre lembro da presença do Ticão passando por lá e nos animando. Também tivemos as semanas de teologia que lotavam aquele Salão São Bento, que fica embaixo da Igreja São Francisco. Nos últimos anos, ele também se engajou na defesa, que ficou muito conhecido agora no Brasil nos últimos tempos, na defesa medicinal da cannabis. Há 5 ou 6 anos, ele começou a se preocupar, já que há anos ele lutava pela implantação de postos de saúde, de farmácias populares, remédio para o nosso povo. Inclusive, tem uma foto bonita aqui do Ticão numa farmácia popular junto a uma irmã, aqui uma irmã Marcelina, e ele falava que depois de tantos anos lutando pela farmácia popular, agora a luta é por uma saúde preventiva, né? Os problemas do SUS estão muito mais no foco da medicação e não da construção de unidades de saúde que funcionem de maneira preventiva, né? E ele começou a pesquisar e construir um saber invejável assim sobre as questões da saúde preventiva, da saúde integrativa ou holística,
né? Inclusive no encontro dele com a cannabis, com a naturopatia, com a homeopatia, com cursos para cuidadores de pessoas idosas, mesmo nas condições mais difíceis, foi vital a presença de pessoas como o Ticão, que não se dobram, mantêm a dignidade e asseguram a sua solidariedade, ainda que enfrentando os riscos. O Ticão, ele assume a luta pela cannabis medicinal aos 60 e poucos anos de idade, não por ele, mas ele entendendo que há uma enorme capacidade da cannabis medicinal ser uma alternativa de saúde para milhões de pessoas que sofrem de diversas doenças, que com ela, a cannabis, inclusive, ele fala num belo vídeo, que inclusive é capa desse nosso encontro de paz e bem, que é uma fonte de saúde para o nosso povo. Então, o Ticão, ele é esse grande exemplo de esperança para nós. E numa sociedade que tem um Alzheimer social, lembranças e projetos ficam turvos, né, e são apagados, sem a comunicação dos corpos, uma desorientação temporal que nós estamos vivendo, é muito importante reivindicarmos a memória coletiva. E o Ticão nos traz essa memória coletiva da luta se faz com o povo em mutirão, com o povo em movimento. O Fernando Altemeyer, um padre da nossa igreja, hoje casado, uma grande figura para nós, amigo do Ticão, falava que o Ticão, e ele diz aqui, que Ticão, né, pode-se dizer que Deus andou por Ermelino em seus gestos, olhares e carinho pastoral. Que o Ticão agora interceda para que a igreja que ele construiu e cuidou mantenha-se firme e o compromisso com a liberdade e a justiça social se mantenha firme. Faleceu no Hospital Santa Marcelina em 1º de janeiro, e entre os anjos e santos já deve estar organizando uma inédita Assembleia Celestial. Aqui na Terra estamos órfãos de seu cuidado. Que Deus envie operários com esse seu estilo e com esse seu compromisso. Querido irmão, Padre Ticão, olhe por nós, seja esse nosso padroeiro da Zona Leste de São Paulo, e que nós saibamos, enquanto povo de Deus em movimento, integrar as práticas e territórios, construir democracia, fazer mutirão, aproximar o povo da experiência de um Deus libertador. Que Ticão nos abençoe e nos ilumine, e que nós sigamos com muita esperança, construindo outros amanhãs possíveis. Amigos e amigas, que o Ticão olhe por nós. Paz e bem.